Shalom de Yeshua, amados irmãos, que o Eterno nos abençoe. Vou resumir aqui, porque eu falei sobre a questão do dízimo e eu sei que isso aqui gera muitas revoltas. Sim, sim, sim. O dízimo ainda é válido. Sim, o dízimo tem a ver com o que você tem de posses. O dízimo, na época agrícola, ele era relativo a coisas agrícolas. O dízimo, ele era relativo a posses. Então, sim, o dízimo, tanto em dinheiro, despojos, por exemplo, de guerra, como no caso de Abraão, ou o dízimo quanto a ver com ofertas, a ver com roupas, com comida. O foco do dízimo é o quê? O foco do dízimo é dar sustento àqueles que se consagram a Deus. Então, vamos começar aqui. O dízimo, ele surgiu onde? Surgiu com os levitas. Será? Vamos ler nas Escrituras. Gênesis 14. Em Gênesis 14 encontramos aqui. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Louvado seja o Deus Altíssimo que entregou os inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Então vemos aqui em Abraão já o princípio do dízimo sendo usado. Por quê? O princípio do dízimo é: tudo procede de Deus, tudo é de Deus. E Deus, ele permite que você use tudo. Nós, quando entendemos sobre as terras, como eram na terra de Israel acontecia, as terras eram devolvidas para cada herdeiro de cada família. Por quê? Porque Deus ele fala, as terras são de Deus. O que era pago é o usufruto da terra. Então, a terra é de Deus. Deus ele fala, minha terra. Tudo é de Deus. Porém, Deus ele exigência, que 10% de tudo que ele te dá. Então, um princípio não equivale só a terra, a gado, a coisa, equivale sim a mexer no bolso também. 10% de tudo que Deus te dá, você devolva a ele. Esse é o princípio básico do dízimo. Agora, os levitas, o dízimo ele foi levado para os levitas, mas nós temos que entender o princípio eterno. Eu vou chegar porque o dízimo foi justamente para os levitas. Eu vou chegar lá ainda. Vamos começar nesse princípio básico. Gênesis 14, entendemos que o dízimo já existia antes da entrega da Torá no Sinai. Abraão dizimou para Melquisedeque. Agora, rapidamente, Hebreus 7. Eu não vou citar a passagem, mas Hebreus 7 compara Yeshua com o sacerdócio de Melquisedeque. Logo, se é comparado Yeshua com Melquisedeque, inclusive citando esta passagem do dízimo, Paulo, ele compara quem? Compara aqueles que são os representantes de Yeshua na terra, seus discípulos, não seus discípulos qualquer pessoa, mas aqueles que realmente estão congregando e têm uma certa estrutura, uma congregação, seriam aqueles chamados o quê? Nós sabemos que todo discípulo ele representa o mestre. Nós sabemos que Moisés tinha Arão que o representava. Nós sabemos que Yeshua chega para Pedro e fala. Yeshua fala, eu sou o pastor, né? Ninguém chamai de pastor. Mas aí Yeshua chega para Pedro e fala o quê? Apacentai minhas ovelhas. Então, se Yeshua fala apacentai minhas ovelhas, Pedro estava agindo como? Como pastor de quem? Pastor de Cristo. Então, Cristo tem seus pastores, Cristo tem seus mestres, porque se ele é rabi, o discípulo tem que o quê? Buscar ser igual ao mestre. Então, se ele é rabi, nós temos que buscar ser também mestre um dos outros. Tanto que o que Yeshua fala, ide por todas as nações e fazer o quê? Discípulos. Então, discipulado. O discipulado é o foco, é um foco da nova aliança. O que mais muda entre a aliança mosaica e a aliança nova é o discipulado, porque nunca houve tanto discipulado quanto quando Yeshua ele renova e cresce, né, muitos dos mandamentos de Deus de uma forma mais acessível, vamos dizer assim, aos gentios, porque extrapola agora a questão das fronteiras de Israel.
ele torna Israel não agora apenas os judeus, mas também nós, e enxerta na oliveira e torna a Israel também. Ele salienta um ponto importante que desde Moisés era dito que não é judeu aquele que se circuncida somente, mas aquele que guarda a palavra de Deus. Então, voltando no tema inicial, o dízimo é da época de Abraão. E vamos agora continuar. Gênesis 28. Jacó, ele está em Betel, é o nome que ele dá lá, porque ele chama de casa de Deus por causa do sonho da escadaria. E em Beit-El, casa de Deus, ele fala, ele faz um voto a Deus, dizendo que se Deus ficasse com ele no caminho, em todos os lugares, provendo ele de todas as coisas que ele precisasse, e ele voltasse são e salvo para a casa de Isaac, então Yahvé seria seu Deus. Bendito seja o santo nome, Senhor, para todo sempre. Em nome de Yeshua, agradeço a Deus. E ele fala, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá o quê? De santuário para Deus, e de tudo o que me deres, certamente devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Então Deus, nós sabemos que aqui que Jacó falou é algo óbvio. Se Deus deu tudo, quer dizer que 10% Jacó ele fala que vai dizimar para Deus. Porque ninguém cria nada, ninguém. Vamos ser sinceros, irmãos. Alguém aqui pode falar que alguma coisa que você tem não foi Deus que deu? Pense contigo agora. Será que alguma coisa você que deu a você mesmo? Será alguma coisa seu pai que deu e ele criou? O seu pai ele tem o poder de criar uma coisa do zero? Não, tudo Deus criou, então tudo Deus que deu. Então tudo, 10%, Jacó, novamente o mesmo princípio. Mas agora ele cita um termo muito interessante. Eu devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Então, primeiro, o dízimo sobre Melquisedeque, o sacerdote de Deus Altíssimo. Segundo, devolvendo o quê? A 10ª parte como oferta de louvor a Deus. E de que forma agora que isso vai acontecer? Então, Jacó tinha feito esse voto. Logo, nós sabemos que o sacerdócio passou de Melquisedeque a Abraão, e de Abraão para Jacó, e de Jacó, esse voto vai passar para o quê? Para o seu descendente Levi. Na verdade, esse voto tinha passado, o sacerdócio tinha passado para os 10, as 10 tribos. Agora vamos chegar nos levitas. Será que algumas pessoas aqui ainda não entendem que Deus ele quer que todo Israel seja uma nação de reis e sacerdotes? Será que as pessoas não entendem que Deus, o plano dele nunca foi apenas a tribo de Levi exercer o sumo sacerdócio? Então é algo que é até infantil de algumas pessoas na fé achar que Deus já criou somente os levitas das 12 tribos de Israel para o sacerdócio. Não é assim, irmãos. Deus, o sacerdócio era como é hoje na nova aliança. Qualquer um das tribos dos filhos de Abraão era sacerdote de Deus Altíssimo, porque essa era a unção de Abraão. Mas o que acontece, irmãos? Vamos agora ao famoso bezerro de ouro e novamente nas Escrituras. Deuteronômio 33, do 9 ao 10. Levi afirmou em relação a seu pai e sua mãe: Não vos conheço, sois idólatras. E não reconheceu a seus irmãos, e não condescendeu com os filhos que proferiam a idolatria, porém soube aguardar a palavra e a aliança. Portanto, os levitas são merecedores de ensinar meus juízos a Jacó e a tua Torá, a lei a Israel. E eles te oferecem o melhor incenso e holocausto perfeito no altar. Aqui vemos que os levitas, eles foram os únicos que quando ocorreu, nós sabemos que essa parte está dizendo sobre o bezerro de ouro, a idolatria de Israel do bezerro de ouro, foram os únicos que se levantaram e foram com Moisés e eles fizeram aquilo que Yeshua fala, não condizeram com a idolatria dos seus pais, dos seus irmãos, inclusive desceram ao fio da espada muitos dos seus parentes, porque preferiram dizer, como Yeshua diz, meus irmãos e minhas irmãs não são aqueles pelo sangue, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. E quiseram também fazer como Yeshua fez
não simplesmente aceitar algo que vai contra Deus, mesmo que seja seu pai te falando, mas não, eles preferiram colocar Deus acima de tudo, inclusive do seu sangue. Então, olha a fidelidade com Deus. Nós sabemos pela Torá que foram os únicos que não pecaram no bezerro de ouro, os levitas. Foram os únicos que se mantiveram fiéis a Deus. E aqui eu poderia citar outros textos, mas eu vou ficar somente com Deuteronômio 33. E então eles foram os únicos que poderiam trabalhar no templo. Por quê? Porque as outras tribos, elas não poderiam trabalhar sem o intermédio dos levitas, porque elas pecaram com bezerro de ouro. Então os levitas, eles fizeram isso, eles fizeram intermediários entre Deus e os homens. Por quê? Por causa do pecado do ser humano. Nós sabemos que o plano de Deus é o quê? É não precisar o ser humano de ter intermediários humanos entre ele. E, porém, o pecado, ele exige que haja um intermediário, para que Deus não tolera pecado. Então, tem que ter um intermediário que é maior para que ele possa ser sacerdote no seu lugar, para que você possa receber a unção. Na época eram os levitas, mas era um sacerdócio falho. Por quê? Porque eles também tinham pecado. Agora vamos chegar no sacerdócio, que é comparado com Paulo de Melquisedeque, o sacerdote de Cristo. E nós sabemos que esse sacerdote de Cristo, como Melquisedeque recebeu o dízimo. Então, se o sacerdote de Cristo, o sacerdote de Melquisedeque, então logo o próprio termo dízimo ainda está válido. Agora vamos continuando. Todos os dízimos da terra, tanto produtos de lavouras, agora ele vai citar tudo que tinha lá, em Levíticos 27. Se alguém quiser resgatar, ele fala sobre o resgate do dízimo, porque o dízimo era animal. Esse é um ponto importante. A pessoa teria que pagar um quinto a mais, né? Então, enfim, ele vai citar várias coisas. É muito interessante no Números também 18, que cita: Tu não terás herança nem propriedade na terra alguma, na terra deles, em nenhuma parte haverá para ti no meio dos israelitas. Eu sou a tua herança e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que os filhos de Levi dou por herança todos os dias uma arrecadados de Israel, em compensação por seus serviços, isto é, o seu serviço devocional que fazem por meio do trabalho na terra do conto. Então, aqui vai citar várias coisas e no final ele fala uma coisa importante. Não serei culpado do pecado algum por isso, desde que separei o que? O melhor, e não profanei os bens e ofertas sagradas pelos filhos de Israel, a fim de que não venham as pecados e morrar. Então, assim, tem que ser o melhor para Deus. E aqui é um princípio que Yeshua também ensina. Eu gosto de trazer muito para a visão de Yeshua, todas as coisas que estão na Torá. Você não vai ter nem herança nem propriedade alguma na terra deles. Então, o sacerdote levita nos lembra muito aquilo que Yeshua fala: pega tudo o que tu tem, vendes e dá aos pobres e me segue. Então, você não vai ter herança, entendeu? Nessa terra, porque ajunta tesouro no reino dos céus. Então, a herança está lá no reino dos céus que virá a terra. Então, os levitas são um espelho claro do que era o sacerdócio de Melquisedeque, que é um espelho claro do que é o sacerdócio de Yeshua. Eles não são antagônicos, como muitos acham. Não. Muito daquilo que se fazia no templo é feito agora no templo celestial. Inclusive, o sangue de Yeshua está lá sendo como? Quer dizer que a lei do sacrifício foi abolida, então Yeshua, quando foi sacrificado no madeiro, não valeu nada. Então, esse é o problema de muitos que se esquecem, né, de que a Torá é como se fossem as leis universais da física. Elas não podem ser abolidas. O que Deus fala está falado, não volta atrás. Então, é só para frente, a mão do arado não pode olhar para trás. E vamos agora ao mais importante de todos. Primeiramente, um adendo e depois o mais importante. Um adendo. Vamos fazer recapitulação de tudo. Gênesis 14. Desde Abraão já havia o dízimo.
Gênesis 28, Jacó fez um voto para receber o quê? Para que se ele recebesse a sua salvação, para que ele não morresse, ele faria então 10% de tudo que Deus deu, ele devolveria para Deus, em oferta de louvor a Deus. Halel. Então já havia o dízimo, Jacó, de Abraão, e depois para quem? Para o sacerdote de Deus, e agora para o sacerdote de Deus também, Jacó. E agora continuamos, Jacó cumpre como isso daí? Com os levitas. Os levitas são o cumprimento dessa oferta, desse voto de Jacó. Então o seu filho Levi vai cumprir isso. Por quê? Porque seus irmãos acabaram pecando no bezerro de ouro. Amém? Então os levitas vão cumprir isso na tenda do encontro de Deus. Isso que Jacó fez, o filho cumpre, porque esse voto feito pelo pai, o filho cumpre porque Jacó morreu, e o filho tem que continuar cumprindo esse voto do pai. E é os 10% novamente, que já tinha desde Abraão. Então não é algo que foi entregue na Torá, é algo que vem antes. E então os levitas têm esse papel de sumos sacerdotes e de sacerdotes, com Arão, sumo sacerdote. E isso por causa do bezerro de ouro. Agora vem Yeshua. Yeshua faz o quê? A redenção. Quando Yeshua faz a redenção, não precisa mais de fazer divisão entre israelita, e a redenção de Yeshua é tão grande que nem entre os israelitas. Inclusive, quem não é israelita agora pode ser sacerdote de Deus, sabia? Ou vocês acham que somente judeu pode ser sacerdote de Deus hoje? Ainda mais que muitos judeus não creram em Yeshua. Então, Yeshua é o sumo sacerdote do quê? Se Yeshua é o sumo sacerdote, quer dizer que ele tem sacerdotes, porque ele só pode ser o sumo sacerdote supremo se houverem outros sacerdotes, uma hierarquia sacerdotal. Então, hierarquia espiritual nós sabemos que é o oposto da física. A física é o quê? A pessoa que quer ser maior tem que oprimir as demais, tem que se colocar acima e ficar oprimindo. Não. A hierarquia espiritual é de servidão. Quanto mais você serve, mais galardão, mais hierarquia, porque Moisés está muito acima de mim e outros homens de Deus da Bíblia estão muito acima de qualquer um de nós aqui na Terra hoje. Então nós temos que entender isso. Há uma hierarquia espiritual, há pessoas aqui que eu conheço muito mais elevadas na hierarquia espiritual e eu respeito muito elas, independente de teologias. Pelas obras delas eu respeito elas, porque em experiência e obras e relacionamento com Deus, eles são muito superiores a mim. Independente se eu tenho uma revelação um pouco mais aprofundada na Torá e na Bíblia do que eles ou não. Amém? Porque a arrogância de muitos faz essas pessoas não verem isso e negarem, às vezes, por exemplo, um padre católico, claro, católico, diga-se, a idolatria. Então, ele, no ano de 1600, 1500, ele se colocou no lugar de uma criança judia que estava para morrer e se ofereceu e morreu. Essa criança ficou viva e ele morreu. Ele disse que isso era o que ele podia fazer para Yeshua, de forma maior que ele poderia, o sacrifício de Yeshua, era dar a própria vida como Yeshua deu por nós, ele dá para essa criança judia. A criança judia ficou viva, fez muitas boas coisas e esse padre morreu, entregou sua vida. Agora eu falo, o bom pastor é o quê? Aquele que dá a vida às suas ovelhas. E se ele fazer isso, esse padre católico fez isso, não vale nada. Por quê? Porque ele estava no meio de uma cultura pagã, que vinha de Roma. E ele não teve a oportunidade de conhecer a verdade, porque naquela época a idolatria era vista como uma iconografia e seria muito difícil, seria quase impossível para um padre ver a verdade. Agora, só porque ele ainda era idólatra, no sentido que ele era ainda católico, eu não sei da vida dele, a gente não sabe de detalhes, se realmente ainda ele era assim, ele quer dizer que ele não tem nenhum galardão, ele teve a ousadia de fazer tudo isso. Então, assim, Deus ele seria injusto, mas nós sabemos que Deus é justo. Então, Deus, independente de placa de sistema religioso, de usar talit, de recitar o Shema, de fazer o que você for fazer, o que Deus vai ver é o quê? Boas obras. E Yeshua, quando ele julga lá no tribunal, em Mateus 24, ele fala do quê? Ele fala da Torá moral. A Torá moral é o foco. A idolatria é um pecado grave? É gravíssimo. Porém, há muitas idolatrias veladas que as pessoas praticam e gostam de acusar as outras. Inclusive, todo arrogante é chamado de idólatra.
e feiticeiro. Então, as pessoas elas às vezes gostam de julgar, né? Eu prefiro entender essa questão da hierarquia espiritual pelos frutos da pessoa, não pela Torá que ela fala pela boca. Então, vai de cada um. Eu sigo o mestre. Pelos frutos vos conhecereis. Então, nós temos que respeitar quem tem uma hierarquia, mesmo que a pessoa tenha erros, porque é uma autoridade. Amém? E agora voltando. Nós estávamos na questão de Jacó. Jacó lhe deu. E Levi também, ele foi aquele que cumpriu o voto de Jacó do dízimo. E Yeshua espiou o bezerro de ouro e todos nós podemos agora ser sacerdotes no reino dos céus, porque Yeshua é o sumo sacerdote, então ele tem sacerdotes. Amém? E agora vamos ao entendimento de por que Deus fez 10% na questão de Levi. Veio desde Abraão, nós sabemos, mas Deus é tão perfeito que tem um porquê também de ser 10% na questão de Levi. É porque era 10% de tudo, de cada uma das 11 tribos. Então, cada uma das 12 tribos dava 10%. Se nós pegarmos 11 tribos, contando com a de José, 11 tribos, 10, 10, 10, vai dar o quê? 110%. E se nós colocarmos agora, a tribo de Levi tem 110%. 11 vezes 10%. O que que Deus ele faz de tão perfeito que ele é? O dízimo dos dízimos. Agora tu, Levi, que recebeste 110%, tem que dar 10%, o dízimo dos dízimos para quem? Para os pobres. Então as pessoas gostam de falar: ah, o dízimo foi abolido, ah, o dízimo é algo do passado. Ou outras pessoas gostam de falar: ah, o dízimo tá válido, ah, o dízimo eu quero dinheiro, entendeu? Então os dois lados estão errados. O caminho do meio é o correto. O dízimo não foi abolido, o dízimo tem um significado espiritual grandioso e todo mundo que é sacerdote tem que dar o seu dízimo para os pobres. Então, o dízimo é tão válido, que toda igreja tem que dar 10% de tudo que ela recebe de dízimo para os pobres. Fora o que ela tem que fazer, porque por que que os levitas recebiam dízimo? Porque eles trabalhavam na tenda do encontro para Deus, porque eles tinham ofício para Deus, porque eles ajudavam os pobres necessitados, porque eles instruíam a Torá, a palavra de Deus, eles evangelizavam, vamos usar esses termos, eles instruíam, evangelizavam da palavra de Deus, a instrução divina, as pessoas. Então, nós temos que honrar aqueles que fazem a obra. E nós sabemos que Yeshua ele fala que vende o que tu tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então, e segue-me. Isso daí é um chamado levita, porque o levita não tinha posses. Nós entendemos que o levita ele tinha sim casa e tudo, mas o levita não tinha herança, não tinha terra. Então, o levita, isso era muito, muito, muito difícil. O levita tinha uma espécie, é claro que nós sabemos que isso se deturpou, mas o levita tinha uma espécie de voto de pobreza. Não era no mesmo nível do que os nazarenos em Yeshua, porque a Torá foi planificada com eles. O verdadeiro sentido do sacerdócio e dos reis sacerdotes foi mostrado por meio de Yeshua. Ele é o rei dos reis e o sacerdote dos sacerdotes, o sumo sacerdote supremo. Então, ele mostrou o caminho. Ele é o pastor dos pastores, entendeu? Ele é isso. Elohim dos Elohims. E para os irmãos entenderem como é forte isso, agora que entendemos este ponto, vamos então no principal. Quer dizer então que eu tenho que tirar meu escorpião do bolso e ofertar, 10% não é meu? Sim, pronto. Não é teu. 10% não é teu. Agora a forma que você vai fazer, eu não vou falar. Você vai orar e Deus vai te responder. Amém? É isso.
E uma segunda mensagem é: sim, quem tem terra, quem tem animais, 10% de tudo que tu tem que dar para Deus. Na época do tabernáculo, eram feitos sacrifícios de animais. Aí as pessoas gostam de falar também isso. Ah, você viu? Antigamente no tabernáculo era um sacrifício de animais. Não era dinheiro. Na Bíblia não tem nenhuma passagem que fala que era dinheiro. Aí eu falo assim, peraí, mas aí tá muito fácil para você. Quer dizer que você não precisa mexer mais no seu bolso nada. E você agora 10% que você tem, que Deus exige para você devolver, você não precisa dar de outra forma. Tá muito fácil, meu querido. Só porque o sacrifício de animais foi abolido, não foi abolido na verdade, foi transformado o sacrifício de animais para o sacrifício de Yeshua, quer dizer que agora você não pode dar 10% para Deus de outras formas, inclusive monetária, eu não estou falando que só é monetária, pode dar de várias formas, irmãos. Você pode dar você participando da obra. Você pode dar dando com seu tempo, entendeu? Tem várias formas. Deus ele não exige. O dinheiro é uma das formas. Porém, a pessoa que fala que não vai dar com dinheiro, ela não entende, né? Que realmente há gastos. Há coisas que só o dinheiro pode fazer. E Deus sim, ele exige que você transforme esse dinheiro. Já que você quer dar então em mantimento, sabe o que você faz? Não dá em dinheiro. Vai lá e paga a conta de luz do templo, vai lá e paga as contas de luz das pessoas que estão lá, vai lá e paga a moradia, vai lá e paga já as coisas, já que você não quer dar em dinheiro, faz isso. Seria muito melhor se as pessoas fizessem isso, né? Mas eu sei que é difícil, porque ter que juntar os irmãos e fazer isso, as pessoas já não se gostam, as pessoas já não têm paciência umas com as outras, e ainda mais com a internet. Imagina se as pessoas vão se juntar para fazer isso, para realmente pegar esses lugares e ajudar a pagar alguma coisa, amém? Então, é uma mensagem dura, uma mensagem para botar luz nesse tema, para mostrar que não foi abolido não, que ainda existe o dízimo. E o foco do dízimo, nós sabemos qual que ele é prover sustento àqueles que eles estão buscando o reino dos céus, porque eles realmente vivem para a obra, muitos deles, e eles têm seus trabalhos seculares, tem que ter o trabalho secular para não ser pesado, isso é mandamento apostólico. Todo mundo que quer viver da obra somente está indo contra o mandamento apostólico de você buscar também ter seu sustento para não ser um fardo pesado. É isso que Paulo nos ensina. Paulo ele falou: eu poderia viver da obra, eu poderia, mas aí ia servir do quê? De escândalo para vocês, porque vocês vão começar a me caluniar, dizer que eu estou roubando dinheiro, que eu estou me enriquecendo com a obra. E eu não quero dar esse gosto para vocês, gregos. Então eu vou fazer o quê? Eu continuo trabalhando, eu e Barnabé estamos trabalhando para não ser pesados para vocês. É isso que Paulo fala. Shaul fala, Rav Shaul. Então, o que eu vejo hoje? Muitos irmãos se dedicando e muitos crentes não querendo dar um real. E o que eu vejo nas igrejas do sistema? Muitos crentes se empobrecendo para pregações vazias, para pessoas que só querem dar dinheiro e falar que assim a pessoa vai receber dinheiro. E os crentes dão tudo que têm para pessoas que são lobos devoradores, e aí gera esses escândalos. Por quê? Quando é o inimigo, quando é pessoas que estão guiadas pelo inimigo, a pessoa, no intuito de receber de volta mais dinheiro, ela dá até o carro para receber depois uma BMW, entende? Mas quando é pura e simplesmente para se dedicar a comprar cestas básicas, vai lá e faz. As pessoas que elas têm medo de deixar nas mãos de Deus, de ir na obra e participar, vai lá e paga realmente a conta de luz do lugar que está te abençoando. Vai lá e paga as cestas básicas dos lugares que você frequenta de alguma forma. Vai lá e participa dos cultos, das coisas, porque nós não podemos não congregar. Há mandamentos que só são guardados com a congregação. Inclusive, nós precisamos ter cobertura espiritual. Nenhuma pessoa isoladamente pode se dizer reino dos céus
se ela não fazer parte de congregações. Nós temos que se congregar. Então, todos os irmãos que se dizem desigrejados, dizendo eu sou o templo do Espírito Santo, lembrem-se como é que era a igreja do livro de Atos, como é que eram as congregações, frequentavam-se em casas, em sinagogas. Olha, a pessoa gosta só de falar das casas, sim. Eram as igrejas assim das casas, sim, mas eram também de sinagoga, sim. Por quê? Porque o rito é como é que é. Sexta-feira você abre o Shabat, onde? Na casa, com sua família. E depois, no sábado de manhã, como é que você faz o Shabat? Na sinagoga, irmãos. Pelo amor de Deus. E perdão, Senhor, falar assim. Perdão ter levado seu nome em vão. Em nome de Yeshua Mashiach, perdão. Mas que o Eterno os abençoe para que vocês tenham olhos para ver e ouvidos para ouvir. Em nome de Yeshua, nosso querido Senhor. Família, casa. Família de Deus, casa. Famílias de Deus, juntas, congregação. Quando aumenta muito o número, irmãos, não dá para ser somente uma casa. E Deus, ele não quer várias pessoas poucas espalhadas em casas. Isso daqui é em épocas de perseguições, como foi aquela época. Agora não estamos em época de perseguição ainda, porque seus irmãos acham que perseguição é não ter sangue derramado aos montes, notícias em todos os lugares de vários e vários e vários irmãos em cada esquina sendo mortos. Isso não é perseguição ainda, irmãos. Os lugares que há perseguição, países comunistas, hinduístas, onde morrem centenas de milhares de cristãos, de messiânicos, judeus nazarenos no mundo, isso é perseguição. Aqui no Brasil ainda não. Então, espero que os irmãos entendam. Eu gravei essa mensagem, não precisava ter gravado, mas gravei e vou postar no meu canal e mandar o link para quem quiser ver. Não vou mandar como áudio para não gerar escândalo, porque vai ser somente para aqueles que forem guiados pelo Ruach HaKodesh para abrir e ver. Mas é para isso, para alertar os irmãos de que certas coisas que os irmãos acham que às vezes não vale, mas está valendo. Porque o princípio é eterno. O princípio vem do quê? De que Deus deu tudo e de que 10% ele exige de volta. Esse é o princípio. Qualquer coisa que eles forem te falar que seja o princípio fora disso, que seja contrário a isso, se as pessoas te falar, não, Deus não deu tudo, ou se elas te falarem, não, Deus não exige de volta, é mentira. Deus exige sim. Tanto que Deus fala nas suas festas principais, ele fala, Deuteronômio 16:16, ninguém vem até mim de mãos vazias. E Malaquias tem aquela famosa passagem que vale para os nossos dias também, de que ele não vai, não vai deixar ninguém por impune, pessoa que está não dando a oferta para Deus e os dízimos. Vai falar que está roubando de Deus. Por quê? Porque ele já te deu 10%. Eu vou dar agora um exemplo. Deus te dá 7 dias de semana, 7 dias por semana. Ele podia exigir 6 dias para ele, mas ele é tão bom que ele vai exigir qual? O sétimo dia para ele. Você trabalha para você por 6 dias. No sétimo dia tem que trabalhar para Deus, senão você está roubando de Deus. Todo mundo que não guarda o Shabat está roubando de Deus. Agora eu falo, a misericórdia de Deus é grande? É imensa. Tanto que ele perdoa e ele vê caso a caso. Muitas pessoas acabam não conseguindo guardar o Shabat por ignorância, por algum motivo. Deus perdoa. Sim, e vai seguir perdoando. Todo mundo tem que se examinar no Shabat para ver por que eu não estou guardando o Shabat. Porque você está roubando de Deus, é a mesma coisa de quem não oferta. Amém? É ingratidão. E isso é um pecado. Deus perdoa, ele perdoa. O sangue de Yeshua está para isso. Porém, o dia para a gente se arrepender é hoje. E quem ama, quem é filho de Deus, realmente ama a Deus, vai buscar se retificar. Amém? Então, que os irmãos sejam abençoados por essa mensagem. Se eu falei alguma coisa que ofendeu, não foi minha intenção. Shalom de Yeshua. Eu não vou continuar esse assunto porque é um assunto muito escandaloso para muitos.
e vou focar naquilo que edifica, né? Porque quando começa a gerar muito escândalo, vira mais discussão e menos edificação, amém? Mas seus irmãos entenderam pelo menos que é algo que vem desde Abraão e não é algo que foi criado lá no Sinai, eu já estou feliz, tá bom? Shalom de Yeshua.